Toninho, já terminou a colheita? Terminamos, nós particular terminamos. E a nossa região, eu falo que essa semana praticamente zero as colheitas. Você anda pouco, alguns pontos que tem algumas colheitas, mas o geral já terminou, sim. E como é que foi essa média lá na sua área? Olha, falando a nossa particular, nós tivemos uma quebra de 50%. A nossa região ela foi um pouco mais prejudicada com as chuvas. E então a média nossa, nós temos uma média que a gente acompanha elas há 5 anos, né? A nossa média de 5 anos é uma média considerável e esse ano nós vamos colher 50% do que a gente colhia. Então nós tivemos algumas áreas que foram mais afetadas, outras menos, mas a média é 50% e a nossa região ali, você pode ter certeza que não vai ser diferente disso aí. Por quê? Nós tivemos, como a gente já falou, nós tivemos atraso no plantio da soja, a soja alongou de ciclo, choveu na colheita, então atrasou o plantio do milho, veio a estiagem, aí tivemos uma chuva generosa, deu uma nova vida para a cultura do milho e depois veio a geada. Então é um ano assim para a gente virar a página assim. Mas a gente sabe que isso faz parte do nosso negócio, não foi só a nossa região, foi o Brasil como um todo, né? Então a gente tem que fazer o quê? Não adianta nos desanimar, baixar a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e começar tudo de novo. E já estamos começando, né? O que nós estamos fazendo? Nós já estamos distribuindo fertilizante, calcário. Por quê? Pensando na nova safra, que se você for analisar bem, daqui 45 dias para a nossa região, nós já estamos plantando, se a chuva vir. Pois é, certa vez eu ainda vi, acho que em 2011, a gente acha que não faz tanto tempo, mas já tem 10 anos isso, um texto no fim do ano, aí eu não me lembro se foi fim de 2010, mas eu acho que foi fim de 2010 para 2011, do Roberto Rodrigues, querido demais, falando assim, sintetizando a esperança, se ele fosse materializar, ele pegaria o produtor rural. Porque ele ainda vai falando que tem que ter muita esperança, que vai pegar aquele grão, vai enterrar, é o dinheiro que está sendo enterrado, que vai ter clima, que vai ter aquela sementinha, vai ter força para romper a camada de terra, que vai ter ali um ambiente adequado para ela produzir e depois ainda vai ter mercado para fazer a venda dessa produção. E agora a gente já vê, né? Um ano difícil, cheio de intempéries, hora de um lado, hora de outro, hora faltando, hora sobrando, a mesma coisa, porque num dado momento faltava a chuva, no outro sobrava. E a gente passou aí, o produtor, o que ele vai fazer agora? Plantar. Que o que ele sabe fazer com excelência? Cultivar, produzir. Então, Fabélia, você sabe que é o velho ditado que todos comentam, a nossa atividade é uma indústria de céu aberto. Então, nós estamos embaixo, eu costumo falar que nós estamos embaixo, nós não podemos pensar diferente das coisas que vêm do alto. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte bem feito. De que maneira? Você preparar o solo da maneira mais adequada, escolher uma boa semente, um bom fertilizante, fazer os tratos culturais normal, e essa é a parte que nos cabe fazer. Agora, tem coisas que não depende da gente, o clima não depende da gente, a parte de comercialização depende parte da gente, mas parte também não depende da gente. Nós vivemos num mundo globalizado. Eu costumo falar que um espirro lá na China deixa a gente gripado aqui. Então, o que acontece? Os mercados são ditatoriais. Então, você tem que acompanhar o mercado. Nem sempre você consegue fazer a venda na melhor hora. Então, porque também você nunca vai saber qual é a melhor hora. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? Não sabe. Aí depende muito do comportamento climático em outros países, depende
a vontade, o apetite de compra de outros países. A questão política. Que influi diretamente. Então, a gente tem que fazer a parte da gente e a gente procura fazer da melhor forma. Agora, o dono da razão, nós não somos. Toninho, e quando a gente está falando aí dessas questões que o produtor pode influenciar, ele precisa ficar muito atento ao seu controle financeiro para poder passar um momento difícil desse? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, apesar que o crédito financeiro ele existe para quem tem condições de ter acesso a esse crédito, mas o produtor hoje ele tem que ter o seu recurso. Por quê? Porque acontece muita coisa ao longo do ciclo da cultura. E o produtor ele tem que estar preparado sim. E principalmente, Fabíola, num ano como esse, que a receita diminui muito. Por exemplo, todo mundo acha que o produtor ele está nadando de braçada, porque a soja nesse preço, o milho nesse preço. Só que tem um detalhe, na soja, 85% da produção brasileira foi vendida a preços inferiores. E o milho foi menos, mas também muitos contratos aí à base de 30, 35, 40, até 50 reais. Então, uma grande fatia da produção brasileira foi vendida nesses patamares de preço. Aí, ao passo que os custos de produção aumentaram muito. Pois é. Então, além de aumentar muito, hoje não existe produto. Por exemplo, se você for adquirir fertilizante hoje, você pode ter certeza que não tem uma empresa que fala, não, eu vendo hoje e garanto a entrega daqui 20, 30 dias. Não existe esse produto. As empresas nem estão fazendo pedidos novos, né? Aí você vai atrás de uma máquina, não existe. Essa é para 6 meses, né? Então, aí até mais, até mais. Então, as coisas não estão como, às vezes, as pessoas que estão de fora do agro, às vezes interpretam essas situações um pouco diferente. O produtor hoje, se ele tivesse aproveitado toda a produção nesses valores, sim, ele estaria, mas infelizmente isso não aconteceu. Aí, porque ele também não sabe o momento certo dele fazer os pedidos, os investimentos, se vai, como é que vai? Está subindo, vai subir mais? Olha, é gostoso ser produtor rural, mas não é fácil, né? Porque eu falo, se fosse fácil, mais gente seria também, né? Mas é uma atividade boa que remunera, só que você tem muitas intempéries, muitas coisas adversas. Os riscos são muitos também. Muito risco, é muito grande. Por exemplo, a partir da hora que você semeia uma semente, você jogou o que você tem ali. Então, você fica naquela expectativa. É adrenalina o tempo todo, mas é uma atividade boa, é uma atividade que está segurando a economia desse país, né? Então, eu falo para você que meu avô falava um ditado, quando a coisa está muito boa, você espera que ela vai piorar, mas quando ela está muito ruim, você espera que ela vai melhorar. Então, é um ditado do meu falecido avô, mas é verdade, você nunca vai ficar só no topo e nunca vai ficar só no piso, né? Então, existem os meios termos e a agricultura não é diferente, como outra atividade qualquer. E eu falo que eu acho que foi a única atividade no país que não parou. E nem tem como parar. A janela de plantar é aquela, o momento de colher, se você não colher, você perdeu. Como é que faz? Por exemplo, nós temos na soja, você tem que colher a soja correndo, ou chovendo, ou com pandemia ou sem pandemia, que você tem que plantar o milho. E agora você vai deixar a lavoura a produção de pé, correndo risco de fogo, de ventania, e a sua janela também, como nós estamos falando aqui. Os javali, os catetos, tudo ainda. Da vida, então. A gente, então,
é tudo muito ajustado, né? Então você tem que ter um planejamento bom para você conseguir executar suas tarefas. De modo que eu já falei isso em outros momentos, eu não tenho controle emocional para ser produtora rural, tá? Eu gosto mas olha, e no começo, assim que eu comecei programas do agro, eu ficava tão tensa. Agora eu já consigo controlar um pouco mais. Porque todo ano tem uma tensão, Toninho. Mas faz parte disso aí, Pois desde é. que o mundo é mundo. Eu estava lendo um livro esses dias da história da agricultura, a coisa de 20 mil anos atrás, quando surgiram a agricultura, né? Pô, se hoje a gente acha que é difícil, imagina lá atrás. Então, mas sempre foi dessa maneira, sempre teve as adversidades, mas tem as bonanças também. Então nós temos que fazer, aconteceu uma coisa ruim, vira a página, começa uma nova e vamos em frente, porque a vida do produtor rural é essa. Como você disse, o produtor rural também não sabe fazer outra coisa, ele sabe fazer aquilo e sabe fazer bem feito, porque se não fizesse bem feito, se ele não estivesse fazendo bem feito, as coisas não estariam nos patamares que estão hoje. Então, A gente já compra a cesta básica, o alimento tão mais barato, porque eu me recordo da dificuldade que era comprar alimentos lá na década de 80. Hoje a gente tem um alimento melhor, porque tem uma disponibilidade maior, porque o produtor produz mais, com maior oferta. e por trás de tudo isso, Fabélia, tem uma coisa que eu sou fã da pesquisa. Olha, eu não tenho formação acadêmica, mas eu falo que se não fosse a pesquisa, nada disso estava acontecendo. Por quê? Porque eu falo, a gente está aqui no campo, debruçado, plantando, mas tem alguém debruçado numa universidade, lâmina, Então, alguém está fazendo alguma coisa por trás e são as pessoas anônimas. Por exemplo, a gente mostra a nossa cara, mas quantas pessoas que estão na pesquisa que são ignoradas, ninguém nem sabe quem são essas pessoas. Então a gente tem que valorizar essas pessoas sim, porque se não fosse essas pessoas, nós não estaríamos colhendo o que nós estamos colhendo, nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje, a semente, fertilizante, maneira de trabalhar. Então essas pessoas são fundamentais para a nossa atividade. E se hoje tem alguém comendo, nós estamos plantando, mas essa pessoa também tem a sua contribuição. De acordo com o nosso vazio sanitário tradicional, ano passado ele foi antecipado em 5 dias, também não resolveu nada, que não tinha chuva, mas vamos considerar o tradicional. A partir de 1º de outubro, então nós estamos aí há 43 dias da liberação para o plantio. Há uma perspectiva, eu sei que vocês acompanham aí, clima, previsão que tem. Há uma perspectiva de que nós tenhamos uma boa safra de verão em relação ao clima? Olha, Fabélia, eu estava olhando ainda hoje. Nós temos algumas chuvas para acontecer nesse meio de tempo até a gente iniciar. Parece que o nosso vazio sanitário também aqui de Goiás vai ser o mesmo do ano passado, ou seja, 25 de setembro. Mas o produtor ele está um pouco atento a isso, porque de repente ele não vai arriscar tanto, porque ele teve um problema muito sério ano passado, não só aqui, como o Brasil teve, né? Então eu acho que o produtor ele vai estar um pouco mais cauteloso. Lógico que ele tem que pensar em plantar, porque ele já tem que fazer a sua programação da safrinha, e esse ano foi um exemplo também que quem plantou a safrinha mais no tarde teve problema. Então o produtor ele está meio entre a cruz e a espada, porque se ele plantar cedo ele pode ter problema, mas se ele deixar de plantar também ele pode ter problema lá na frente. Mas isso aí faz parte do nosso negócio. Parece que vai ser uma laninha bem fraca. Se for, está pendendo mais isso, os meteorologistas estão falando, mas você sabe que o acerto foi meio pouco o ano passado. Mas se isso acontecer, está mais para neutro.
neutro seria bom para a agricultura, seria uma safra assim bem generosa. Então a gente está aí nessa expectativa de aguardo dessa chuva agora, aí nos próximos dias. Seria bom vir uma chuva agora para germinar alguma coisa, para voltar. Aquele banco de sementes. Sim, então isso aí seria importante. Agora, o produtor, eu acho que ele não vai semear sem ter uma certeza de umidade no solo. O que seria bom a umidade? Pelo menos 80 milímetros. Não é fácil você ter 80 milímetros nessa época. E assim, não numa chuva torrencial, que aí também a umidade vai embora, não vai resolver. Né? Mas, às vezes, distribuída esses 80 milímetros seria o ponto ideal para o produtor. Umas 3 chuvas ali. Sim. E nós temos essas previsões, Fabíola, nós temos previsões, inclusive para esses próximos dias, nós temos previsões para meados de setembro, final de setembro. Mas são previsões, eu falo que são previsões, não são certezas, né? Porque... Não são precisões. Então, mas parece, assim, está pintando um ano um pouco diferente em termos de clima. Bom, já é meio-dia e 27, a gente já vai ter que partir para o encerramento. No dia 7 de setembro tem uma manifestação, uma mobilização. E você apoia essa mobilização? Olha, Fabíola, eu falo que eu sou o beija-flor que vai jogar a gotinha dele lá no incêndio da floresta. A minha parte eu faço. A minha parte, esses movimentos a gente tem participado, nós temos ido a Brasília, temos colaborado com esses eventos e não vai ser diferente dessa vez. Eu acho que nós temos que não pecar pela omissão. Podemos até não conseguir o que a gente pretende, mas eu acho que a gente tem que ir sim, nós temos que apoiar. Nós temos hoje um presidente, pelo menos um presidente honesto, um presidente que quer fazer a coisa funcionar nesse país. A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente sabe que é uma pessoa que tem boa intenção. Então, eu acho que nós temos que apoiar sim. O agro já apoiou em outras vezes e eu tenho certeza que o agro vai estar novamente. Vamos lá com ordeiro, ninguém quer fazer nada à força, mas nós temos que apoiar sim. É um presidente que tem mostrado boa intenção. Então, nós vamos estar lá, o agro vai estar lá e eu, em particular, também vou estar lá, se Deus quiser.